Oi, pessoal, tudo bem? Estou passando para fazermos juntos as correções das atividades propostas na aula de ontem. E aí, será que vocês conseguiram fazer sem maiores dificuldades? Bom, eu quero relembrar aqui que todas as vezes que vocês precisarem do meu auxílio, da minha explicação, é importante que você mande uma mensagem. Pode ser uma mensagem de áudio, pode ser uma mensagem de vídeo ou até mesmo escrito, tá? Que assim que eu visualizar, eu entro em contato com você dentro do nosso horário, tá? Nosso horário do meio-dia e meia às 5:30 da tarde, para eu tirar as dúvidas que você tem com relação às atividades. Então, vamos lá. Eu havia passado uma atividade de matemática para vocês, né? Então, vamos ver aí que atividade era essa. Era a atividade que envolvia a história dos números. Então, nós lemos juntos na aula passada, eu expliquei um pouquinho para vocês, né, a respeito da criação dos números. E aí, na atividade, dizia o seguinte, sobre a finalidade, sobre o uso dos números, né? Que os números eles são utilizados para contar, codificar, para medir ou ordenar. São várias as situações que nós podemos utilizar os números. Então, a atividade consistia em responder qual a finalidade dos números em cada caso. Ou seja, em cada um desses casos, para que servem os números? Né? Responda: codificar, contar, medir ou ordenar. Então, quando nós pensamos lá, letrinha A quantidade de jogadores em um campo. Então, a quantidade, quando nos referimos a essa quantidade de homens que tem lá jogando, nós vamos pensar uma contagem, né? Nós contaríamos, então, que dentro do campo há 11 jogadores, né? Na reserva, há quantos jogadores? A tia Renata não entende muito bem de futebol, mas o papai aí, a mamãe, muitas pessoas aí que convivem, várias pessoas devem entender, né? Quantos jogadores ficam aí na reserva. Tá? Então, quando nós vemos a quantidade de jogadores, nós estamos falando sobre a contagem. Então, eles servem para contar. Os números nas camisas dos jogadores, né? Quando nós assistimos o jogo, eu vou dar um exemplo aí do jogo que eu vi, né? Da Copa do Mundo. Então, nós sabemos ali que o camisa número 10 é o Neymar. Então, às vezes a gente estava assistindo lá o jogo e aí a imagem mostrava, né, de longe e a gente via ali o número 10 na camisa dele. Então a gente já sabia que era o Neymar. Ainda que o locutor, o narrador ali do jogo não tivesse falando que era o Neymar, nós conseguíamos identificar através desse código. Então o número servia para identificar qual jogador, né? Até mesmo quando nós pensamos, por exemplo, em alguns ônibus, né, que eles têm números. Pessoas que moram em cidades maiores pegam determinados números, de longe ele consegue identificar. Olha, o número 113, ele vai para o bairro São Leopoldo, por exemplo. Então, muitas vezes os números são utilizados para identificar. O número da nossa sala, por exemplo, da sala de aula, é o número 2, tá? Então, ele serve ali para codificar. Se de repente fosse haver uma reunião e o papai e a mamãe chegassem na escola e falassem, olha, a reunião é na sala 2. Então, eles saberiam que eles deveriam subir e procurar qual a sala 2. Se de repente eles soubessem que seria a nossa sala, eles já iriam na sala correta, tá? O tempo de duração de um jogo. O tempo, né? Então, quando nós utilizamos os números aí para marcar o tempo, eles estão sendo usados para medir, né? Se eu disser para vocês assim, olha, vocês deverão estar na escola às 13 horas. Esse número 13, ele está servindo como uma medição, como uma medida, tá? Eu sei que a 1 hora da tarde, às 13 horas, eu deverei estar na escola. Se eu disser assim, as nossas aulas
começam às 12 horas e 30 minutos e termina às 17 horas e 30 minutos. Nós estamos usando os números para medir aí o tempo, tá? Para medir. Por exemplo, se eu digo assim, a minha altura é 1,56 m e eu represento lá 1,56. 1,56. Esse número está sendo usado como medida, tá? Eu calço o número 37. Esse número está sendo usado como medida, né? Para o sapato que vai caber no meu pé, tá? Agora, letrinha D. O terceiro gol da partida. Né? O terceiro, nós sabemos que antes do terceiro, houve o primeiro e houve o segundo. Né? Agora é o terceiro gol, então está sendo utilizado para ordenar. Tá? Quando eu digo assim, eu sou a quarta aluna a chegar, eu fui a quarta aluna a chegar na escola, eu me sento na terceira carteira, eu sou a 10ª classificada, né? Eu ganhei o prêmio em primeiro lugar. Quando nós utilizamos os números dessa maneira, eles servem para ordenar. Já vem da palavra ordem, tá? Aí, nós estudamos um pouquinho dos termos da adição, tá? Eu fiz aí junto com vocês. Então, agora nós vamos apenas corrigir as contas. Então, nós temos aí 223 mais 145. Eu disse para vocês que é importante nós seguirmos a ordem, tá? Unidade, dezena, centena. Sempre devemos começar pela ordem das unidades. Então, vamos lá. 3 unidades mais 5, né? Ou 5 mais 3, eu tenho 8. Tá? Então, eu vou juntar. Eu olhei o sinal, eu tenho um sinal de mais. 2 mais 4. Se você ainda não é bom de cálculo mental, pode contar nos dedinhos. 2 mais 4. Então, eu terei 6. Na centena, 2 mais 1, 3. Tá? Então, dá 368. Agora, eu tenho 432 mais 27. Eu vou começar na unidade. 2 mais 7, ou 7 mais 2. Então, eu sempre guardo o maiorzinho primeiro, porque é mais fácil para contar. 7 na cabecinha, mais 2, 7. 8, 9. Coloco 9 nas unidades. 3 mais 2. 3 na cabecinha, mais 2, 3. 4, 5. Coloco nas dezenas. 5 dezenas. E 4 centenas. Eu não vou acrescentar nada, então eu vou continuar com 4. Tá? 4 centenas, 5 dezenas e 9 unidades. 459. Certo? Na terceira continha, nós temos 604 mais 93. Vamos ali começar na unidade, depois a dezena, depois a centena. Então, nós temos 6 centenas e 4 unidades. 604. 9 dezenas e 3 unidades. 93. 4 mais 3. 4 na cabecinha. Vou juntar com 3. 4. 5, 6, 7. 7 unidades. Agora aqui, ficou um pouquinho fora, porque a tia Renata fez aqui no computador. 0 mais 9. 0 não está representando nada nesse caso. Se eu não tenho nada e acrescento junto 9, se eu não tenho nada e vou acrescentar 9, eu vou ficar com quanto? 9. E eu tenho 6 e não acrescento mais nada, vou continuar com 6. 697. Tá? Agora, eu tenho 513 mais 267. Lembre-se, unidade, depois dezena, por último a centena. Então, nós temos aí 3 mais 7 ou 7 mais 3. Na adição, não importa quem está embaixo ou quem está em cima. Então, nós vamos começar aí, guardar o maiorzinho primeiro, para ficar mais fácil. A gente vai contar nos dedos.
7 mais 3. 7 já eu guardo na minha cabecinha. E eu vou juntar com 3. 7, 8, 9, 10. Se você calcula mentalmente, parabéns, melhor. Tá? Coloco 0 e vou subir 1. Por quê? Cada uma das ordens, eu só posso colocar um número de cada vez, certo? Então, se aqui já passou de 9, o 10, eu vou utilizar 2 algarismos, não vou? O 1 e o 0. Eu não posso colocar os 2 algarismos ocupando a mesma ordem ou a mesma casinha. Então, eu coloco o 0 e vou subir uma dezena aqui, ó, na casinha da dezena. 10 não é uma dezena? Então, eu coloco o 0 na unidade e coloco o 1 na casinha da dezena, na ordem da dezena. Então, agora eu já tinha 6, ó. 6. E eu vou juntar, eu vou somar mais 1 e mais 1, tá? 6 mais 1, 7 mais 1, 8. Agora sim, 8 dezenas, tá? E agora, 5 mais 2, ou 2 mais 5. 5. 5 na cabecinha, mais 2. 5. 6, 7. Então, aqui, 7 centenas, 700. 8 dezenas, 80, tá? Então, 780. A tia Renata está falando assim para vocês irem relembrando aí os números, tá? E a gente trabalhando aí com a composição, a decomposição dos números. 842 mais 149. Vamos começar na ordem das unidades. 2 unidades mais 9 unidades, ou 9 unidades mais 2. Vamos guardar o 9 na nossa cabecinha para a gente juntar com 2? 9 mais 2. 9 aqui, 10, 11. Eu coloco 1 e eu tenho que subir uma dezena, porque pensa, uma dezena é 10, né? Se eu tenho 11, eu vou ter 10 mais 1. Então, o 1 eu já acrescentei na ordem da unidade. Então, eu vou subir uma dezena, número 1, tá? E aí, eu vou juntar 4 mais 4. 4 mais 4, 8. Mais uma dezena que subiu. 8 mais 1, 9. Então, nós temos aqui 9 dezenas, certo? E na centena? Não subiu nada, então eu tenho 8 mais 1. 8 mais 1, 9. 9 centenas. 900, ó. 991. Tá ok? E 755 mais 126. Eu tenho aí 6 mais 5 ou 5 mais 6. 5 mais 5, a gente soma rápido, é 10. Só que eu quero 6 mais 5, tenho 1 a mais. 6 mais 5, 6 na cabecinha. Se eu for rápido, 5 mais 5, 10, mais 1, 11. Mas se eu demorar um pouquinho, não tem problema, eu posso contar nos meus dedinhos, até eu ficar, ó, expert no cálculo mental. Então, eu guardo 6 na minha cabeça e vou juntar com 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, uma dezena e uma unidade. Eu coloco 1 na ordem da unidade e vou subir uma dezena, tá? Lembra, uma dezena é 10. Vamos lá. 5 mais 1, 6. 6 mais 2, 6. 7, 8. 8 dezenas. E aqui nós temos 7 mais 1. 7 mais 1 é igual a 8. 881. Na sequência, vocês deveriam resolver o problema. No castelo do rei, havia 78 cavalos. Ele adquiriu mais 54 cavalos do reino vizinho.
quantos cavalos ficaram no castelo? Então, nós sabemos que a quantidade que já tinha no castelo é igual a 78, certo? 78 cavalos. Só que aqui está dizendo que ele adquiriu, ele comprou. Então, acrescentou uma quantidade ao número que ele já tinha, ao número de cavalos que ele tinha, tá? Então, se adquiriu, ele, né, juntou. Então, vamos lá. Quantos cavalos ficaram? Nós sabemos que já existia 78 cavalos no castelo, então ele comprou 54 cavalos. Então, nós temos que fazer o quê? A operação de juntar, tá? Somar, acrescentar. Então, nós temos aí 8 mais 4. 8 unidades mais 4 unidades. 8 na minha cabeça, mais 4. 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós colocamos o 2 e subimos 1. Então, você faz aí o 1. A tia Renata está com uma dificuldade para fazer o 1 aqui. Vamos ver se eu consigo. Tentar fazer o 1 aqui. Isso. E aí, eu vou grifar ele aqui. Eu vou pintar para vocês, tá? Pode fazer coloridinho aí, circular, tá? Então, subiu uma dezena, não é? Então, 8 unidades mais 4 unidades são 12, tá? Se são 12, nós colocamos o 2, tá? E subimos 1. Aí nós temos 7 mais 1 mais 5. Então, vamos juntar. 7 mais 1 subiu 8, tá? 8 na cabecinha, mais 5, certo? 8. Vamos juntar com 5? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso, então eu posso colocar apenas um número por vez. Eu vou colocar o 3 e novamente eu vou subir 1. O 1 aqui na centena, tá? Eu tenho já algum número aqui na centena? Não, não tenho nenhum número na centena. Então, uma centena. Mas eu não tenho nenhum outro para somar, então eu desço esse 1 aqui na ordem da centena, tá? Então, lá no castelo havia 78 cavalos. Como o rei adquiriu 54 cavalos, agora há um total de 132 cavalos. Então, você coloca aí na sua resposta, ficaram 132 cavalos. É isso aí, meus amores. A correção está feita. Faça direitinho no seu caderno. Se você não colou a atividade no caderno de matemática, faça isso agora, ao término da correção, para que seu caderno fique organizado e você possa me apresentar assim, ó, bem bonito. E quando você precisar de fazer, de procurar alguma atividade, né? Você vai encontrar com muito mais facilidade, tá bom? Por hoje é só. Um grande beijo e fiquem atentos, que sempre tem muito mais.